Vamos lá conhecer mais um sabotador hoje? Vem comigo! Hoje nós vamos conhecer o controlador. O controlador é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade em delegar funções e tarefas, porque ele precisa estar no controle de tudo. Ele acaba se sobrecarregando, ele acaba pegando tarefas que não eram para ele fazer, vai fazendo. Com isso ele pode, sim, demonstrar para as pessoas, indiretamente e inconscientemente, que elas não são capazes de fazer. Então ele vai lá e faz. Ou mesmo que ele dê alguma coisa para alguém fazer, ele vai lá querer saber, ou querer dar o palpite. Você vai fazer, mas você faz assim, 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 assim. Dentro disso aqui que eu falei que é para você fazer desse jeito. Acaba não dando uma autonomia e uma liberdade para que a pessoa demonstre que ela também pode ser criativa, que ela também pode ser competente, que ela também dá conta de executar aquela tarefa. E ele acaba perdendo a oportunidade, talvez, de conhecer uma nova estratégia, uma nova forma de fazer, porque a pessoa pode contribuir muito, né, com aquela tarefa. Então ele acaba ficando muito no micro e ele não olha o macro, porque uma pessoa, para ela conseguir olhar de uma forma macro, olhar de uma forma mais holística para tudo, as coisas precisam fluir sem que ela esteja presente naquilo. Por exemplo, eu estou dentro de uma empresa onde tem 10 funcionários e eu estou olhando esses 10 de fora, né? Deleguei, entreguei as funções, as tarefas, as obrigações e vou conferir depois e vou olhar. Como eu sou controladora, eu preciso estar lá vendo, fazendo junto, quase fazendo sozinha, tirando da pessoa, porque tem que ser do jeito que eu quero, eu tenho que estar controlando. Para eu estar no controle, eu preciso estar ali presente, né? Então acaba que eu não consigo olhar para os 10 de forma ampla e fico nessa visão micro, sabe? Enquanto eu tô aqui nessa função número 1, por exemplo, estou aqui executando, fazendo junto, aqui acompanhando essa, porque eu preciso estar no controle, eu acabo perdendo de acompanhar a 8ª, a 9ª, a 10ª, percebe? Então é uma pessoa que se limita muito, ao mesmo tempo que ela acha que está no controle de tudo e de todos, ela está se prejudicando, né? Porque, como eu disse, ela fica ali no micro e acaba perdendo muita coisa. Como eu disse também, ela acaba pegando muita responsabilidade para ela. Na cabeça dela, ela tá pegando muita responsabilidade, certo? Mas no inconsciente dela, é como se ela dissesse: eu preciso resolver, eu preciso estar no controle. Ninguém vai me controlar, ninguém vai controlar o que eu faço, ninguém vai controlar como eu vou fazer. Eu vou controlar como é feito e como fazem. Para a pessoa não estar no controle, você concorda que se eu saio do controle, eu fico na vulnerabilidade do que pode acontecer? Então a gente precisa entender que todo comportamento ele tem uma raiz. Ele foi adquirido, aprendido lá na infância. Talvez essa pessoa viveu numa casa caótica, onde tinha perigo, onde ela precisou ter responsabilidade mais cedo do que deveria para a sua idade. Ela precisou amadurecer mais rápido. Então, ela percebeu e aprendeu que se ela não estiver no controle das coisas, ela fica vulnerável. Então, para não estar vulnerável, deixa que eu tomo conta. Eu fico no controle. Então, eu não sou controlado por ninguém. Percebe que o comportamento que é emitido aqui no hoje tem uma explicação? E a explicação está num lugar bem distante, onde essa pessoa não tinha escolha, ela apenas aprendeu, ficou automático esse comportamento e foi lá para o inconsciente o motivo. E é lá no inconsciente que moram os motivos do porquê nós somos assim, do porquê nós fazemos o que fazemos e da forma como fazemos. Para acessar os porquês, a gente precisa acessar o inconsciente. E aí onde mora, talvez, a maior parte dos problemas, né? Onde as pessoas têm dificuldade de se encarar. Às vezes você é muito bom em encarar as dificuldades da vida, encarar os problemas, encarar as pessoas, enfrentar tudo que vem pela frente.
Mas será que você consegue enfrentar você mesmo? Enfrentar a sua história, enfrentar as suas dores? Porque sim, nós sabemos que todos nós passamos por processos que não são só processos bacanas, legais. Eles também causaram danos, dores, traumas e ficam guardados. Cabe a nós decidirmos se queremos sair do lugar onde estamos e teremos coragem de enfrentar quem nós somos. E aí você acessa um lugar desconhecido, mas ao mesmo tempo conhecido. É um território onde a gente não se sente confortável em entrar. Mas é preciso entrar e encarar. Porque se eu entendo por que eu sou assim, eu consigo mudar. Não, então eu não quero mais ser assim. Eu quero ser uma pessoa diferente. Como eu quero ser? E aí eu vou entender que eu carrego características que estão em mim, que eu nem me agrado delas. Mas eu não sei como modificá-las, porque eu não sei de onde veio, eu não sei quem colocou em mim, quem me ensinou a ser assim. E quando eu me permito conhecer toda essa estrutura, eu consigo modificar. Percebe? Então, o que acontece? Um exemplo a gente pode colocar aqui, disso que eu tô falando, é sobre defeitos e qualidades. Muitas pessoas falam assim, qual é a sua maior qualidade? E qual é o seu maior defeito? E aí você busca uma qualidade e um defeito. Eu, por exemplo, em entrevista de emprego, já falei assim, eu sou estressada. E eu analisando aqui agora para falar com vocês, eu posso dizer para vocês, se eu não tivesse o meu estresse, eu não faria muita coisa na minha vida. Porque o estresse me leva para a ação. Assim como a ansiedade também te faz executar e fazer coisas. Você consegue executar, fazer. O problema não é o que você tem como características, que às vezes você fala que é um defeito. O problema é o desequilíbrio. É como que essa característica, esse comportamento, esse sentimento se manifesta na sua vida. Falando em controle, então, você com o autoconhecimento aprende a ter o autocontrole, a famosa inteligência emocional. Se eu me conheço, eu consigo me autocontrolar. Então eu consigo controlar o nível do meu estresse, o nível da minha ansiedade, o nível da minha impaciência. Por exemplo, eu sou impaciente. Como é a sua impaciência? Eu tenho dificuldade em esperar. Esperar o quê? Onde? Como? A gente sempre recebe respostas muito genéricas. E quando a gente aprofunda, quando eu aprofundo isso na terapia, a pessoa fica chocada. Por quê? Porque essas respostas genéricas não levam a gente para lugar nenhum. Ou seja, eu escuto o que o cliente me trouxe, eu escuto o que ele fala, mas o que eu faço? Nós vamos esmiuçar. Beleza, como é a sua impaciência? Como é o seu estresse? Então você precisa entender se está desequilibrado. Entende? Porque o que você acha que é defeito pode ser uma grande qualidade. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui do controle é até para relacionamentos afetivos. A pessoa que é controladora, ela vai ter dificuldade de entregar o coração, de entregar os sentimentos, porque é como se ela perdesse o controle, entende? Por exemplo, já foi traída, já foi machucada, já foi ferida, e não precisa ser com outro relacionamento. Já foi traída no relacionamento, às vezes, com o próprio pai, com a própria mãe, em qualquer situação que ela se sentiu traída, onde ela demonstrou, onde ela acreditou e foi machucada. Ou seja, se eu entrego, eu fico vulnerável. Então eu mantenho o controle. Eu mantenho o controle dos meus sentimentos, eu mantenho o controle dos meus pensamentos e acaba aqui me segurando, não deixando a minha verdadeira essência, os meus verdadeiros sentimentos virem pra fora. Acabo não demonstrando afetividade, carinho, por medo de ficar vulnerável. Então, para manter o controle, eu controlo esse relacionamento. Vamos devagar, vamos com o tempo, ainda não é hora de falar que gosto, não vou demonstrar, porque senão eu fico vulnerável. Então, é preciso olhar com muito carinho para esses comportamentos, se eles de fato estão sendo sadios ou não. Então eu te convido a se conhecer, se dê essa chance, se dê essa oportunidade
oportunidade, se dê de presente o autoconhecimento. Você vai desabrochar de uma forma tão linda e sua vida vai ficar muito mais leve, porque a vida fica mais leve. Você percebe que é impossível ter o controle das coisas, que nós não conseguimos controlar nada nem ninguém e que a vida precisa fluir no natural dela e que a gente vai conseguindo desfrutar e contemplar melhor, de forma mais íntegra e mais verdadeira tudo que acontece ao nosso redor, porque a gente não controla, mas a gente contempla aquilo que acontece do lado de fora.